Hoje a gente vai falar só de coisa boa, turismo e conectividade. Bom, assim a gente espera, né, Afonso? Porque é para ser só experiência boa. Para isso que existe a Wavy Global. Então eu trouxe aqui o Afonso Arnaldi, que é fundador da Wavy Global, que trouxe aí uma transformação para esse mercado de conectividade no exterior, né? Obrigada por tu ter aceitado o convite de participar aqui do Project Talks. Obrigado, Milena. Prazer estar aqui hoje para bater esse papo super gostoso. Esse tema que eu tenho paixão, né, de falar. É para ser só coisa Só boa, coisa boa. né? Quando a gente trouxe a Gislaine Queiroz, que é a presidente do Curitiba Convention, e falou de turismo, foi uma delícia. E aí, quando veio essa sugestão de pauta de falar de turismo aliado com conectividade, que tem a ver com tecnologia, inovação e mídia e tantas coisas, né, correlatas, eu fiquei super feliz, assim. Então, bom, para começar, fiz a tua apresentação muito breve, então se apresente, por favor. Quem que tá por trás dessa inovação e depois fala da inovação em si, né? Então, esse espaço é teu, Afonso, e depois, conforme você vai jogando aí, eu vou te fazendo umas perguntas. Claro, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Bom, eu sou Afonso, eu trabalhei 10 anos no mercado de tecnologia e inovação, sempre no mundo de pagamentos e câmbio, então isso foi parte da minha história por muito tempo. Tá. Mas eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai empreende há 30 anos, Tá. minha mãe ajudando ele também. E essa pulguinha do empreendedorismo sempre esteve junto comigo. Tá na veia. Tá na veia, não teve jeito. E eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de tecnologia. Quando eu descobri sobre o eSIM, que é uma tecnologia que já existe desde 2018, eu olhei e falei, poxa, esse negócio vai ser importante, vai dar certo. Mas a gente demorou um pouquinho para a tecnologia ser mandada assim, até todos os aparelhos, até ter uma cobertura bacana. E aí, pós-pandemia, ali 2023, a gente começou a voltar a viajar, eu viajando, me deparei ali com um aplicativo de eSIM, que permite que a gente possa comprar pacotes de dados lá na gringa. E falei, poxa, isso aqui acho que veio para mudar a forma com que a gente se conecta. O eSIM são aqueles chips pré-pagos que a gente compra? Ele é um chip pré-pago virtual. Então, você instala ele com um clique. Você não precisa mais de um chip físico para poder inserir no seu aparelho. Tá. Então ele já vem embutido no por aparelho. definição, o eSIM já é assim digital. Qual Ele é é o digital. nome daquele outro que a gente comprava? O outro é um SIM card. É um chip. É o SIM card. A gente chama de chip aqui no Brasil, né? Mas o nome técnico dele é SIM card. E o nome do eSIM é um eSIM digital. E ter que comprar aquilo lá. Isso. E a tecnologia do eSIM, ele veio para a conectividade dos aparelhos de maneira geral. A gente pode comprar eSIMs locais aqui no Brasil para conectar na TIM, na Vivo, na Claro. Mas a tecnologia permitiu que a gente comprasse o chip de viagem de uma maneira diferente, né? Ou seja, o eSIM, ele não é só se eu vou viajar. Ele Não. pode também servir, que eu dei uma stalkeada nas tuas redes sociais lá para entender. E tem essa questão de múltiplos números, né? De múltiplos números, o bacana, o eSIM como tecnologia, ele permite que a gente coloque uma linha de celular no relógio, uma linha de celular no tablet, no carro, na geladeira. Ele veio para permitir essa conectividade das coisas, porque você consegue adicionar linhas de celular de inúmeros dispositivos. Tá. Virtualmente, às vezes pela over the air, assim, né, pela nuvem. E a gente consegue também, como você não tem mais aquele espaço físico, não tem mais aquela bandejinha para você colocar o aparelho, para o fabricante é excelente. Ele guarda um espaço que ele pode usar com bateria, com algum outro dispositivo lá dentro, e consegue colocar, igual eu falei, na internet das coisas, telefone, câmera, iPad, computador, e, enfim, despachar a conectividade assim de uma maneira em massa. Então essa tecnologia. Mas tu vê, né, o produto a solução é tão legal que, tipo, eu cortei tudo, né? Volta lá pra tua experiência. Porque
quando falou a palavra mágica que é eSIM, Sim. eu falei, para tudo e vamos explicar para as pessoas o que é eSIM. As pessoas, vulgo Sim. eu, né? Porque eu não sabia qual era a diferença do tal do chip do eSIM, agora eu sei. Tá, ok. Aí tu tava ali com a tua veia empreendedora, numa carreira de... não me lembro. Sempre em startup Sempre de em pagamentos startups. Tá. e câmbio. Tipo Ebanks da vida. Trabalhei em Ebanks muito tá. tempo, tenho muito carinho pelas pessoas de Sim. Ebanks, enorme. Foi uma trajetória muito legal lá. E é um orgulho de Curitiba, né? Super, Aham. super. E eles também têm muito orgulho de ser daqui, por isso que não saem daqui. Que bom, que bom. Até porque a nossa cidade promove muito isso, né? É um ambiente fértil para inovação. Eu acho que a gente tem que reconhecer assim, as iniciativas como Vale do Pinhão, como tantas outras. Super. Que a gente, às vezes, né, passa despercebido, não valoriza, mas que outras cidades não têm. Então, também tenho orgulho de falar aqui disso, assim... de fomento, né, a esse empreendedorismo mais tech e tudo mais. Tá, e aí tu te desligou dessas empresas? E aí quando eu tava no banco, foi meu último banco, que era um banco de câmbio, a gente atendia muito as contas globais. Então, Wise, Revolut, sabe essas contas que a gente coloca dinheirinho em real e fica em dólar e tem um cartãozinho? E eu olhava aquilo e a gente via lá dentro essas contas crescendo muito, as pessoas voltando a viajar, né, ali no pós-pandemia. Sim. E eu lembrei do eSIM ali, sempre com essa veia empreendedora. Fui viajar e vi os aplicativos gringos de eSIM. E falei, acho que está na hora de trazer isso para o Brasil. Tá. Tropicalizar essa solução. Juntar ali as coisinhas que eu aprendi na minha carreira sobre câmbio, sobre vender em real, sobre tecnologia. Falei, acho que dá para a gente montar isso e trazer para cá. Foi uma ideia total tua. Total a adaptação em si, falei a vinda para o mercado brasileiro foi um insight teu. Foi um insight meu lá fora. Falei, poxa, acho que tem uma oportunidade aqui da gente trazer pro pessoal. E pulei de cabeça. Desde março estou de cabeça nessa história. Sério? Que dá muito prazer. Muito trabalho, mas muito prazer. E começou sozinho, cara e coragem? Comecei sozinho. Assim, sozinho na ideia, mas a gente sempre começa a movimentar a nossa rede de contatos, né? Então, primeiro eu fiz um pequeno MVP, o pessoal não sabe, o MVP é o Minimal Viable Product, é você fazer o mínimo para testar. Um testinho. Um testinho, com pouco dinheiro, com pouco investimento. E eu fiz isso, eu fiz um e-commerce na Nuvem Shop, que é super simples, e coloquei para vender online. E vi que deu uma vendazinha ali. Via plataforma de e-commerce tradicional. De e-commerce, eu precisava ver se tinha demanda. Se tinha demanda, tinha que testar a demanda antes de pular de fato de cabeça, assim. Tá. E vi que tinha demanda, falei, legal. Aí eu comecei a movimentar um pouco mais a minha rede. Falei, tá, agora que eu preciso montar o meu aplicativo, preciso crescer isso aqui. Sim. E fui conversar com os desenvolvedores que eu já tinha encontrado ao longo da carreira. Tá, que a gente sabe que é aí que muita ideia para, né? Muita ideia para. Ao longo da minha carreira eu fui produto, fui PM por um tempo, que me ajudou bastante. Tá. E o LinkedIn para mim é uma rede muito legal, porque eu fui acumulando gente ao longo do tempo. Que tu pôde resgatar nesse momento. Pude resgatar. E aí eu fui falar com o Sérgio, que foi um desenvolvedor que trabalhou comigo. Eu falei, Sérgio, você quer vir? Ele falou, bora. Que legal! E aí a gente começou, de casa, cada um na sua casa. E a gente começou ali a montar as coisas e colocar no ar, ele assim. Programando e você ali como eu na parte comercial, projeto, na parte de gerente de projeto, fechando as parcerias depois, que eu acho que é uma coisa que é legal pra gente falar sobre distribuição, que é uma dificuldade e tal. E aí a gente foi juntando as coisinhas e foi começando assim. Mas é isso, né? Na startup que a gente chama de bootstrap, que a gente não tem investimento de fora, que é a nossa grana, então a gente põe um pouquinho, testa, vai, volta e vai dando uns passinhos ali de cada vez. E tu não abriu ainda para rodada de investimento, essas coisas? Tá no teu radar, não tá? Acho que investimento é uma coisa muito delicada, assim. Às vezes a gente vê empresas que captam muito, mas que essencialmente não são lucrativas. Exato. A gente vê empresas que captam valores estratosféricos. E a gente fala, nossa, eles têm sucesso. Às vezes eles têm sucesso na captação. Exato. Não de fato no desenvolvimento do produto ou
ou em conquistar market share, enfim. Então a gente vê E até na sustentabilidade a longo prazo. na sustentabilidade da saúde mental dos sócios, da saúde mental dos funcionários. Exatamente, ou da própria saúde financeira, porque se acaba, queimou tanta grana. Então a gente não vê com maus olhos, mas a gente quer, se um dia for vir, que venha um parceiro legal, que agregue bastante, que nos ajude nos lugares que a gente tem falta. E que não seja só captar por captar. E tem um outro ponto. Sem queimar etapas. Né? Quando o empreendedor começa na busca dos VCs, né, dos fundos de investimento de capital de risco, na minha opinião, ele deixa de trabalhar para a empresa e passa a trabalhar para vender essa ideia para os VCs. É verdade. Então, a empresa meio que estagna um pouco, né? Porque você está vendendo essa ideia, você está buscando capital. Óbvio que tem ideias que são tão grandes que você precisa do capital para fazer rodar. Claro, mas é a minoria. E eu acho que a gente pode, nesse momento, crescer mais, crescer a base de usuários, enfim. E aí, quando vier o momento do capital vir, a gente pode trazer com toda segurança que a gente quer. Até porque é muito novo, né, Afonso? Eu estava conversando contigo antes aqui nos bastidores, tem 1 ano ou pouco menos, né? Sim, então, sim. Mas é que eu vejo um pouco dessa ansiedade no mercado de startups, às vezes, como se captar investimento fosse um indicador de sucesso. Eu acho que é muito isso. E óbvio que quando vem investimento, você tem um alívio para o empreendedor, né? Você fala, nossa, tem uma graninha aqui, eu posso contratar. É legal. Só que não é necessariamente a métrica do sucesso. E não é o core business, né? Porque não é para isso que você fundou a startup. Não. E pra gente que trabalhava no corporativo, eu trabalhava no corporativo e tinha sonho de empreender, de certa forma ficar um pouco livre, você fazer aquilo que você tem um pouco de você tem mais vontade, o que você acredita. Quando você capta o investimento, aí você passa a ter um outro chefe. Sim. Que é o Venture Capital, né? Exatamente. Que são os investidores que vão te cobrar, que vão te ajudar, obviamente, mas vão te cobrar, vão te direcionar. Então você também pode entrar numa outra sinuca. Se for um parceiro que não é alinhado com as suas ideias, pode ser um tiro meio errado, assim. E tu teve alguma experiência, assim, que te despertou para o AV? Por exemplo, você passou algum perrengue de conectividade já no exterior? Ou não, foi mais benchmark mesmo, do tipo, olha, essa solução que funciona aqui na gringa podia também estar no Brasil? Eu acho que foi mais benchmarking, assim, benchmark que me fez trazer do que perrengue. Tá. Mas eu sempre fui um ávido conectado, assim. Eu sempre gostei muito de me conectar. Desde pequeno, tecnologia é uma paixão. Eu lembro quando chegou o primeiro PC em casa, assim. Que eu era aquela criança que pentelhava os pais. Mas tu é Y, tu é o quê? Que Eu idade sou- tu tem? Pode eu perguntar a idade? Pode. Eu tenho 32, eu sou millennial. Jesus, tu nasceu já. Eu nasci, eu lembro quando chegou a internet em casa. Quando chegou o computador, The eu lembro do CD-ROM da Abril. Que tinha pra instalar. Tá, entendi. Aí depois chegou a internet, aí eu pentelei pra internet, era discada, pentelei pra internet ADSL. E amava, sempre amei. E aí, era meio nerd, não? Não chegou a ser nerd. Eu acho que era só ligado, né? Eu acho que eu era um pouco nerd, assim, eu amava jogar joguinho. Acho que eu tive a minha fase nerd. Mas os teus pais nem são empresários disso, né? Nada. Eles não entendem o que eu faço até hoje, eu acho. Assim. Ótimo. Isso é clássico. A minha formação é design, né? E só que eu fiz antes da faculdade de design, eu fiz o curso técnico de design também. Então, eu sou pseudo-designer desde os 15, 16 anos. E a minha mãe, ela também nunca entendeu o que era design. Até porque, naquela época, se chamava desenho industrial. Então, quando perguntavam o que eu fazia, minha mãe sempre falava que eu era artista. Que bom, eu gostaria desse título. É ótimo esse título de artista. Então, você hoje, assim, os teus pais não entendendo nada, o que tu faz é mais ou menos isso. Eles falam, ele faz alguma coisa de Eles falam assim, ele tem um aplicativo. Ele tem um aplicativo. É sucesso, então. Queria ter um pedacinho do Uber, um pedacinho, super. Eu queria um pedacinho do Facebook. Mas você chega lá. E aí, o teu parceiro ou sócio, ou, enfim, o desenvolvedor, ele conseguiu viabilizar a ideia em aplicativo e daí vocês lançaram o quê? Faz meses? A gente lançou
em aplicativo faz uns 4 ou 5 meses. Começou com e-commerce, Tá. então a gente evoluiu daquele e-commerce Tá. da Nuvem Shop, fizemos uma coisa mais bacana. Tá. E depois disso a gente falou, ó, vamos desdobrar para aplicativo, Tá, porque a gente percebeu que a maior parte da nossa base era iPhone. tá. E tem vários motivos do porquê ir para aplicativo, né? A gente entende que se a gente faz nosso usuário baixar o aplicativo, ele vai ter mais encontros conosco no celular dele. Tá. E a gente consegue entregar outras coisas. Por exemplo, a gente tem lá dentro guias de viagem, a gente tem desconto para comprar museu, para comprar parque, para comprar trem no Peru. Então a gente foi trazendo outras funcionalidades dentro do app para que o usuário fique conosco pelo menos durante a viagem dele. Então, na verdade, hoje, no meu entendimento marqueteiro, você tá vendendo mais a experiência de viagem, assim, né? Quando começasse a ampliar para parceiros, talvez sejam esses os parceiros que você queria falar, das parcerias? A gente tem outras parcerias, mas esses também são bons parceiros que a gente gosta, assim. Porque daí quando tu consegue dar desconto através do teu app, tu tá otimizando a experiência de viagem como um todo, né? Sim, porque a gente teve um trabalhão para adquirir esse cliente. Não foi fácil. Sim, eu Aí você, que a gente, legal, eles estão lá com a Wavy, a gente atende eles muito bem em português, né, eles estão lá conectados, mas poxa vida, eles estão ali, o que mais a gente pode fazer por eles para que a viagem seja bacana? Então a gente pensou, as atividades e as experiências no local de viagem é o próximo passo, na jornada dele, que a gente mapeou a jornada do cliente. Tá. Até é legal a gente comentar um pouquinho assim. O que a gente mapeou? Quando você vai fechar uma viagem, o primeiro passo que você fecha é sempre a tua passagem. É verdade. Às vezes com meses de antecedência, pegar aquela promoção bacana e tal. Depois você vai fechar o seu hotel, que pode ser um hotel, pode ser um Airbnb, pode ficar na casa de amigos. Depois você fecha o seu carro, se você tiver que fechar um carro, quase já indo embarcar. Aí você compra o seu eSIM e o seu seguro viagem. Tá, é verdade. E aí você já está no destino, aí você compra o seu ticket do museu, você vai ao seu show, City Tour. o seu city tour e tudo mais. E aí a gente fechou parceria com algumas plataformas que revendem esses ingressos para essas experiências de viagem. Sim. E a gente oferece desconto para os nossos clientes ali na plataforma. Porque a gente entende que esse é o próximo passo, né? Se ele já está ali viajando, Tá. você está em Paris conectado, você vai querer subir na Torre Eiffel, você vai querer ir no Louvre. Claro. E você pode comprar com desconto ali também. Tá, uma coisa até que tu falou agora muito passando assim, mas que eu pesquei, no teu site tem um negócio que é Fale com o Humano, né? Eu achei bem legal isso aí, porque agora já sei, tu falou sobre ser atendido em português. Não só em português, como é por uma pessoa. Uma pessoa. Eu achei isso uma sacada muito legal no Porque- site, deixar isso claro. Claro, porque o que acontece? Quando a gente... Óbvio, quando a gente está construindo um produto digital, a gente quer escalar, né? E para escalar, a gente às vezes tem que automatizar muitas Claro, coisas. Claro. E instalar o eSIM é simples. Só que é simples para quem já é tech savvy. Pra gente que é aqui, ó, tá toda hora aqui. Millennial. Millennial ou Gen Z. Ou de si. Aham. E para muita gente não é. É verdade. Então, a gente percebe que a gente manda os vídeos tutoriais, a gente faz o passo a passo, mas às vezes a pessoa precisa de alguém para ajudar. Fora que tem muita gente que já nem abre o tutorial, não quer saber, e Uhum. etc. Aham. Então a gente deixa bem claro que é um humano que vai atender, Isso que vai é ajudar. legal. E ajuda mesmo. E daí tanto que quando nos nossos reviews na App Store, Aham. o que mais ressaltam é o atendimento. É. Que é um atendimento por humano. Essa é a parte que o E pessoal o mais gosta. atendimento é que fideliza, É. né? O teu branding sai na frente, porque hoje, amanhã ou depois, podem surgir outros aplicativos semelhantes, concorrentes, enfim. Mas o cliente que já experimentou e já gostou do teu atendimento, ele dificilmente vai deixar de ser fiel. Exato. E quando a gente fala de conexão, assim, na internet, é um universo um pouco comoditizado, né? Você tem várias formas de você se conectar. Exatamente. Mas pensa assim, o que faz você não trocar da sua operadora? É a confiabilidade, né? A internet está lá funcionando sempre que você precisa. E o atendimento. Quando você precisa, quando deu um problema, você ter alguém para falar e que aquilo se resolva Que é rapidamente. onde as operadoras pecam, né? Muito. Na minha opinião, queria ouvir a tua, porque a minha opinião é apenas de consumidora / cliente. A tua Muito. é de quem tá na área. Muito. Eu acho que o grande problema da operadora é isso, né? A gente pensa um pouquinho assim. A gente teve uma disrupção há uns 10 anos atrás no setor bancário. O Nubank veio e estremeceu tudo e mudou tudo, né, no setor bancário.
com um aplicativo muito bom, com uma usabilidade excelente, com um atendimento muito legal também. E faz com que o ecossistema financeiro brasileiro seja, eu acho, o melhor do mundo. Assim, a gente é muito bom. Eu acho que a próxima revolução está na telecomunicação. Eu tô torcendo pela revolução. O pessoal ainda sofre demais, né? Tem muito serviço ruim, tem muitas regiões no Brasil aqui que são muito mal atendidas, por infraestrutura mesmo, né? E as operadoras, muitas vezes, porque elas têm esse domínio todo, quase que um oligopólio, vamos colocar assim, se preocupa um pouco. Então a gente tem visto, nós aqui da Wavy e outras startups vindo para quebrar mexer um pouquinho. Isso é ótimo para o consumidor. O consumidor é maravilhoso. Fora a opção de escolha, que eu acho que é sempre um empoderamento. Quem está na zona de conforto vai ter que sair. Sem dúvida. Né? Oferecendo um serviço melhor, provavelmente. E as grandes corporações, elas são muito lentas para se mexer. Exato, né? Claro. Quem já trabalhou sabe. E o quanto é frustrante. Eu tenho certeza, tem funcionários incríveis. Sim. Só que é tão demorado para fazer qualquer coisa acontecer, que daí a gente, que é startup, sai na frente. A gente consegue fazer rapidamente. E essa lógica de testar, deu certo e segue, vai melhorando e as coisas vão progredindo. Eu queria que tu comentasse algo que eu acredito que seja um desafio, mas aí, de novo, com a minha visão de profissional de marketing, eu quero que você valide ou não, tá? Mas quando você foi falando, assim, sobre essa necessidade de um suporte humano, e você falou sobre as gerações, né? Que a gente sabe que você ainda deve ter clientes, não só da Z, mas eventualmente até Baby Boomer, porque o pessoal viaja, e a terceira idade, inclusive, viaja mais do que nunca atualmente, porque tem poder aquisitivo e tem saúde, ainda bem. Mas, enfim, em termos de novas soluções e novas tecnologias, tem uma grande fatia da população que eu acho que você tem que fazer o que a gente chama de educar o mercado, né? Então, eu queria que tu comentasse esse desafio, caso ele realmente seja. Quer dizer, você primeiro tem que dizer que, se você for lá para o funil de venda, você tem que dizer para a pessoa que a solução existe, porque ela não sabe nem que existe, para depois querer esquentar e virar um cliente. Então, enfim, isso deve ser um desafio enorme. E se tu tem outros fora esse, às vezes até maiores, enfim, então fala um pouquinho, porque parece tudo muito maravilhoso sempre, trabalhar com tecnologia, trabalhar com inovação, as pessoas acham que é só glamour, né? Não. E aí você tem que quebrar pedra também, né? Muita pedra. Eu acho que a parte da educação é um grande desafio, porque a gente que gosta mais de tecnologia, a gente conhece, a gente está sempre ligado, mas o grande público, esse não é um tema que desperta interesse. Então a gente precisa, de fato, educar. As redes sociais nos ajudam, os nossos conteúdos de blog ajudam, mas o que tem nos ajudado mais, a gente tem feito parcerias. Como é que a gente tem distribuído o nosso assim? Vamos colocar dessa forma, essa distribuição. A gente fez parcerias com os bancos e os cartões, que é o meu universo, onde eu sempre trabalhei. Sim. Então você consegue encontrar o eSIM da Wavy através de parceria com o cartão Elo, por exemplo. Os portadores do cartão Elo têm desconto, tem eSIM grátis. O pessoal do Banco Santander, através do Esfera, consegue comprar e ganhar pontos. O pessoal do Banco BRB lá de Brasília também tem desconto exclusivo. Então a maneira da gente chegar nesse cliente, para ele falar, opa, tô vendo aqui que tem internet global com desconto, vou descobrir o que é. E daí ele vem, a gente ensina para ele ali o que é o eSIM, ele descobre se o telefone dele tem compatibilidade, ele fala com um humano no chat, conversa com a gente, e aí a gente consegue trazer ele para o nosso lado. Eu acho que, de fato, assim, quando a gente fala de funil, o funil não é tão linear assim, né? As pessoas, elas passam por vários lugares antes. Mas de fato, essas parcerias com os bancos e cartões têm sido... encurta esse caminho todo. Essa espiral toda. Essa espiral toda. Não, porque o novo funil não é mais funil, né? Mas, não é mais enfim, funil. você entendeu. Então, essas parcerias que têm te ajudado a apresentar a solução. Isso. E do outro lado, eu acho que é um ponto como empreendedor de maneira geral, assim. O custo de aquisição do cliente está exorbitante, vamos colocar assim.
E eu tive pensando muito sobre isso recentemente. Eu sei que esse foi a pauta do último RD Summit, todo mundo falou sobre isso. O quanto está caro adquirir clientes na internet. E na verdade eu acho que está caro na internet porque a mídia tradicional tem sofrido muito. Se a gente observa o comportamento do usuário, as pessoas têm assistido menos televisão, tem revistas, então nem se fala, acho que as revistas foram as primeiras a ir pro saco. É verdade. E o que aconteceu? Como a audiência migrou dessa mídia tradicional e linear para a internet, isso trouxe junto com quem? Os grandes anunciantes. Então, se há inflacionou. Se há 5 anos atrás eu tinha só a gente aqui, pequenininho, brigando nesse lugar pelos anúncios, né? Porque o pessoal que talvez não conheça, o anúncio ele é um leilão, né? Exato. Ele é um leilão. Quem dá mais pelaquela inserção leva. Hoje em dia, se a gente abre o nosso YouTube, a gente vê só grandes marcas. Você vai brigar como com o Magazine Luiza? Como que vai brigar com a Coca-Cola? Exato, Mercado Livre. O Mercado Livre. E, inclusive, essa mudança do digital inflacionou o mercado dos influenciadores. Exato. Que se antes ele fazia uma campanha, que é excelente para eles, que bom para eles. Claro, se antes eles faziam uma campanha por R$100, hoje em dia você vai ter uma marca que vai estar pagando 1.000. Não, e era super comum a gente fazer marketing de influência 100% permuta. 100% permuta. Era super comum, nem se falava ainda assim em valores financeiros, era valor em produto ou em serviço. E realmente profissionalizou de uma forma que, enfim, por sorte os micro-influenciadores ainda estão dando mais engajamento do Sem que dúvida. Os grandes, mas se você for para um grande, realmente já não é para pequenos. Né? Não é. Pra E eu acho que pequenos tudo isso anunciantes. fez com que a gente se preocupe muito com essa métrica, assim, custo de aquisição e esse racional, onde é que a gente coloca o recurso de uma maneira mais inteligente, assim. E os micros, eu sou fã, assim, gosto bastante. Tenho trabalhado bastante, especialmente com o GC. Ótimo. Se quiser explicar para as pessoas que não sabem o que é o GC, pode falar. O GC é User Generated Content, é o conteúdo gerado pelo usuário. A gente paga um valor ali para que ele crie uma campanha. Às vezes um Reels. Ou às vezes um Reels, né? E a gente usa aquele conteúdo para impulsionar. Nem sempre em collab, né? Às vezes ele só manda pra gente, a gente impulsiona, mas muitos dos micro gostam de fazer em collab, porque também aumenta a audiência deles. E vincula com a marca. Com a marca. A imagem deles com a marca. E criam conteúdos excelentes, que a gente, às vezes aqui, especialmente o meu, que é viagem. Sim. Eu não consigo estar viajando o tempo inteiro para construir conteúdo. Poxa, Afonso, essa eu achei que era a parte boa do seu negócio. Eu adoraria. Então, ter essa gama de criadores por aí é muito, muito legal. E as plataformas têm ajudado bastante a encontrar elas. E viabiliza daí financeiramente. Financeiramente né? tem sido bastante interessante também. Então, tua estratégia principal hoje, assim, fora as parcerias, que eu acredito que contemple ali o offline, vamos dizer assim, no digital tu tá apostando bastante na produção de conteúdo. Você chega a fazer tráfego pago também? Eu faço tráfego pago. Não tem sido a experiência mais legal para mim como empreendedor. Eu vejo que os influenciadores, os micro, têm entregado legal, viu? Tem sido muito bacana. É que eles têm as suas comunidades, né? Essas comunidades bem engajadas. E eu perguntei, foi provocativo mesmo do tráfego pago, porque quando você está num segmento de descoberta ainda, é bem mais complicado, né? Você tem que fazer o tráfego com muitas etapas, assim, remarketing, depois do remarketing, depois do... Então, acaba até o tráfego pago, que normalmente é para encurtar, acaba ainda sendo uma jornada bem médio prazo para o teu caso, né? Eu acho que uma resposta mais rápida é via influenciador mesmo, que seria o boca a boca de antigamente, talvez. Exato. E o boca a boca também ajuda demais, viu? Esse é ajuda incrível, né? demais. É que a gente às vezes não consegue a escala desejada. Não tem a escala, mas eu acho que a gente como empreendedor tem que muito perder a vergonha. Eu também acho. Em todo encontro que eu tenho com amigos, Eu falo da minha empresa, eu mando um cupom. Gente... É sobre isso. É sobre isso, né? a gente tem que ser embaixador da nossa própria marca, né? E às vezes eu tenho a impressão que quem não é muito desse nosso ramo, assim, né?
de que a gente está aí trabalhando com internet há muito tempo, as pessoas acham que as coisas elas se substituem, e na verdade não, é tudo complementar, né? Então eu já ouvi assim de empreendedores coisas do tipo, mas o que eu mais fecho o negócio é por indicação. E a gente olha e fala, claro, e sempre será, né? Mas o que a gente tenta é atacar outras frentes para complementar isso e não deixar todos os seus ovos na cesta da indicação. Exato. Mas gostei de ouvir isso assim de outra pessoa também, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, sabe o rolê dos cabos de internet pelo oceano? Sim. Então, eu gosto de trazer algumas curiosidades para as pessoas, porque todo mundo gosta do making off, gosta de saber, mas como é que funciona esse negócio afinal? E até por a minha ansiedade de te escutar, eu acho que eu até meio que te queimei ali nesse funcionamento. Ou seja, se não tem mais a bandejinha e o cartãozinho físico, como é que esse negócio funciona? Né? Eu acho que tu ia explicar todo o rolê do QR Code e tal, a gente acabou pulando. Faz parte, o papo é assim mesmo. E tecnologicamente, né? Porque eu acho bem engraçado quando eu vejo também no Instagram alguns memes do tipo, mas que nuvem é essa? Que nuvem é? O que é essa nuvem? Então me explica um pouquinho como que funciona tudo. Eu explico. A gente acha muitas vezes que a internet talvez magicamente apareça no nosso telefone, mas não é magicamente. Como é que sumiu aquele barulho da internet discada? Por que eu tinha que discar antes pra alguém, agora não tem mais? Antes a gente usava a rede de telefonia que já estava instalada, né? Hoje em dia a gente usa uma rede de fibra ótica. Mas o nosso telefone ele se conecta quando está no Wi-Fi com o nosso modem de Wi-Fi e quando está no celular com a torre de celular. E o eSIM da Wavy, ele vai se conectar com a torre de celular lá do exterior, do país de destino. Ele vai utilizar a infraestrutura das operadoras que já existem lá. O eSIM, tanto digital quanto físico, ele é uma credencial. Ele vai dizer para aquela torre de operadora, oi, eu sou o telefone X e eu tenho X gigas para trafegar aqui. Então o eSIM é um crachá ali que te libera esse acesso. Mas a torre, tá bom, ela recebe esse sinal e ela faz o que com isso? O que acontece? Ou até mesmo o teu modem de Wi-Fi de casa, o que ele faz com isso? Ele está conectado numa rede de fibra ótica. Então, da torre, ela vai conectar num backbone, né? Vai pela rua mesmo, pelos postes da rua. Backbone. É um grande data center, é um galpão enorme, cheio de computadores que está recebendo esses dados de todos os lugares. Tá. Então a gente vai acumulando esses pontos, né? Como se fosse meio que as artérias do nosso corpo. Tá. Vamos pensar mais ou menos assim, acho que funciona essa analogia. E aí, quando a gente chega nesses data centers gigantes das operadoras, como é que eu vou chegar lá nos Estados Unidos ou lá na Europa? Você tem um cabo de fibra ótica submarino enorme, e não é um, são vários, em vários pontos da costa brasileira, que cria essa rede mundial de cabos. Na verdade, toda a nossa internet, toda a nossa telecomunicação é feita por cabos. E no mundo inteiro é submarino? No mundo inteiro é submarino. O que a gente tem agora de novíssima tecnologia é o que a gente chama de satélites de baixa órbita, que é o famoso Starlink. Tá, Elon Musk apareceu. Elon Musk apareceu. Ai, Deus, o Elon Musk apareceu. Que é uma tecnologia revolucionária mesmo. É incrível. Ele colocou milhares de satélites em baixíssima órbita. A gente não consegue ver daqui, mas se for comparar com um satélite tradicional, tá 20 vezes mais baixo. E quando você cria essa teia de satélites, você consegue daí então se conectar, se o teu aparelho for compatível, com aqueles satélites que estão girando, orbitando em volta de você. O Elon Musk não é o único, você tem um projeto europeu que também está vindo com essa tecnologia e um projeto chinês que também está vindo com essa tecnologia. O que a gente esquece muitas vezes é que no ambiente geopolítico, os nossos dados, toda a nossa informação, tudo que a gente faz é digital e tem uma questão de segurança nacional. Sim. Né? Os chineses não querem que os dados deles trafeguem em antenas americanas, os russos também não, os europeus também não. A gente brasileiro aqui, infelizmente, não tem essa opção. Não tem essa opção, a gente não tem centros de pesquisa e centros de formação de tecnologia tão poderosos quanto eles. Uma pena, a gente poderia muito investir nisso. Então a gente fica dependente aí dos nossos parceiros. Pelo lado bom, a gente não tem treta com ninguém. Todo mundo gosta da gente.
Vamos se consolar. A gente tá aqui no cantinho do mundo, não temos intriga com ninguém. Mas então essa vai ser provavelmente o próximo passo aí de... Então, essa coisa dos satélites, ela concorre hoje com as dos cabos submarinos? Ainda não, porque é uma rede nova. Pensa que essa rede de cabo submarino está sendo construída há 30 anos. De cabo submarino de fibra ótica, né? Já existia cabo submarino de telefonia. Sim. De telefonia o primeiro foi colocado, o primeiro de telégrafo foi colocado, sei lá, há 200 anos. Acho que foi Dom Pedro I que colocou o primeiro cabo de telégrafo aqui, conectando o Rio de Janeiro. E depois viu os cabos de telefonia, depois fibra ótica e tal. Mas eu acho que a próxima revolução que a gente vai ter de telecomunicação vai ser nesses satélites de baixa órbita. Mas também tem até uma questão que é a poluição do espaço. Sim, isso eu já li alguma coisa a respeito, do tipo, ok, vai lotar. Vai lotar. Lá em cima. Se cada um coloca 5 mil, são pelo menos 3 empresas aqui. Sim, exato. Você pode até ter colisão deles. Sim. Mas isso é uma coisa ali pra frente, vamos ver. Mas assim, não é só ter o cabo, que a gente esquece. Pro Starlink funcionar, você precisa de uma baita antena na sua casa, que hoje em dia é uma antena grande. Sim. E o Elon Musk, ele subsidia o valor dessa antena. A gente compra ela por um valor razoável aqui no Brasil, mas ele subsidia a maior parte da antena para que o acesso seja maior. Para fomentar mesmo. Para fomentar mesmo o negócio dele. Então acho que a gente não vai vir ainda tão cedo, mas provavelmente talvez seja a próxima revolução tecnológica aí, que vai tirar essa quantidade de cabo que a gente tem nas ruas, nos oceanos. Mas aqui a gente tem de luz ainda. Os nossos postes. Exato, Olha onde exato. a gente já tá, mas Exato. a poluição visual dos nossos postes continua. Exato. Aí tudo isso porque eu perguntei o que era o backbone. Backbone. Então, ok, o modem lá passa pro backbone. Que conecta nos cabos e assim a gente se conecta no mundo todo. Então, no fim das contas, a parte sem fio dos nossos telefones é essa última milha, esse último pedacinho, que é do nosso antena do nosso telefone até a antena do nosso modem Wi-Fi ou da nossa torre de celular que está aqui do lado. E a gente acha que é tudo sem fio. Acho que é tudo a nuvem, que é tudo um ser extraterrestre aqui. Sim, é tudo energia. Tudo energia. E aí tu ia falar... e a gente estava falando dos desafios, né? E quais outros desafios você acha, assim, ou principalmente nesse início? Porque todo negócio novo tem que romper alguma coisa, né? Ou é uma barreira de base mínima de clientes, ou é faturamento, ou não sei. Quais são os teus desafios, assim? Olha, eu acho que a gente tem esse grande desafio da aquisição de clientes de maneira saudável, né? E crescer esses clientes, fidelizar esses clientes. A gente também tem um desafio grande da educação, como você comentou, das pessoas conhecerem a tecnologia nova. Mas eu tenho visto um desafio pessoal sobre empreender, que é o que todo mundo fala, mas é real. É uma jornada bastante solitária. É verdade. Quando a gente está numa corporação, acho que o lado mais legal de trabalhar é que você tem colegas que são, às vezes, mais inteligentes do que você, que te dão de dedo ali, que contradizem a sua ideia e faz você melhorar, né? Dizem que se a gente é o mais inteligente da mesa, a gente tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Sim, e às vezes é de uma conversa despretensiosa até. Porque às vezes, ok, você recebe feedbacks que te chacoalham e aí você anda. Mas às vezes nem é no feedback, né? Não, eu acho que às vezes é na conversa, na criação troca, do projeto ali, no dia a dia. E esse ambiente do corporativo, quando são startups legais, empresas legais, que isso é fomentado, nossa, não tem preço. E empreendendo agora eu sinto uma falta, porque a gente tem que tomar todas as decisões praticamente sozinho. Sim. Claro que eu tenho o meu sócio que me ajuda, mas é mais na parte de desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo somos só 2. Sim. Né? Então o empreender é solitário e a gente tem que passar pela essa parte das decisões e também muitas vezes da dúvida. Será que é o caminho certo? Será que essa aposta vai dar certo? Sim. E aí vem a questão até mesmo do síndrome do impostor. Será que eu tô fazendo certo? Será que e tudo Será que isso? é tão genial Será que é tão genial assim? E essa persistência, essa perseverança, acreditar em si mesmo, assim, é um exercício que é quase que diário. É diário. Essa motivação, você tem que se retroalimentar o tempo todo, O tempo todo.
Eu queria saber da tua monetização, assim, até porque você falou do fidelizar o cliente. Mas se o teu cliente é o viajante, né? Como que funciona o teu app? Você baixa o app grátis, aí você ativa os gigabytes, é pré-pago, como que é o modelo de negócio? Modelo de negócio. É um modelo transacional. Então, o usuário pode baixar o aplicativo gratuito. E aí, quando ele vai viajar para um país ou para outro, ele entra lá no app, ele escolhe o país que ele vai. Pode ser tanto, a gente tem pacotes por país e por regiões. Então, se ele vai para a Europa, ele pode comprar só a França ou ele pode comprar a Europa toda, que contempla ali 40 países que ele pode ir trocando. Ou ele pode comprar aqui para a Argentina ou para a América Latina inteira, que ele cobre ali também uns 10 países. Então é transacional. Cada vez que ele precisa de um pacote, ele faz uma compra, sempre em reais. Tá. Ele instala o eSIM dele, se for no iPhone, com um clique. Se for, ele clica, é muito legal, assim, ele clica e já entra num sistema de instalação automático. Vou ter que viajar pra testar. Tá. É mágico, assim, a gente fala, caramba, que incrível. E depois conectou. E quando é Android, ele recebe um QR Code, tem no aplicativo, ele recebe por e-mail também, e daí no Android ele vai lá nas configurações, procura lá o espaço de eSIM e lê o QR Code com o telefone dele. Tá. E também se conecta quase que automático ali na rede. Não Mas tem sem fatura, então? Sem fatura, é sempre pré-pago. A gente ali no app, ele consegue fazer a gestão dos dados, então se ele comprou 10 gigas, ele consegue ir vendo o quanto ele já usou. Ele recebe algumas notificações também se está acabando, e se ele precisar, ele pode fazer mais recargas naquele app, naquele mesmo eSIM. Então é super prático, assim, e muitas vezes a gente consegue ser até 90% mais barato do que o roaming da operadora. Eu ia te perguntar isso, mas antes de te perguntar isso, que é a jornada, né? Porque eu queria entender em que momento tu fura uma jornada, talvez padrão, principalmente para quem é menos tecnológico, que é ligar ligar na operadora e dizer ativa o meu pacote de dados que eu tô indo viajar. Né? Então eu queria entender onde que você fura isso. Mas antes, só para não perder a questão da monetização, o quanto o dólar alto ou um pico de dólar igual a gente teve agora há pouco afeta o teu negócio, assim? Nossa, me afeta diretamente. Todos os meus custos são em dólar. Foi o que eu imaginei. Só que aí tu vem da área de câmbio. Que bom, né? Que tu já tem essa experiência. Venho da área de câmbio, então que me ajudou. Mas me afeta o business em si, que é tudo em dólar, e o meu cliente, que vai viajar para fora e sempre é dólar. É verdade. Sempre. Então, se o dólar se sustenta por muito tempo, agora o dólar está R$6, alguma coisinha. Se ele se sustenta assim por muito tempo, a gente vê um impacto na viagem internacional. Quem está indo viajar, claro, deixa de viajar ou viaja por menos tempo. Então, para o nosso segmento é bastante complicado, assim. Eu até vi um conteúdo teu ali no Instagram, que acho que 5 destinos para viajar com dólar alto. Aí vocês dão algumas dicas, né? Tipo Peru, não sei quais outros. E aí até teve uma seguidora que comentou assim, e eu indo pra Disney. E aí ela mesma colocou um emoji de palhaça. Porque, claro, ela deve ter pago essa viagem dela quando o dólar estava mais baixo, aí ela tinha um X para gastar lá que derreteu. Exato, né? exato. Mas eu achei muito legal esse conteúdo de você. Você tenta achar alternativas porque você precisa de gente indo para fora, né? Preciso. O meu serviço só funciona quando a pessoa viaja para fora. E assim, eu também gosto muito de viajar. Então, quando o dólar tá assim, eu também fico pensando... Gente, pra onde é que eu vou agora? Viajar pro Brasil é maravilhoso, viajo muito, mas eu também gosto de viajar pra fora. Ou vou pra Argentina, Argentina. é o único lugar pior. Olha, a Argentina também tá complicado, viu? A Argentina, depois da entrada do Milei, sem juízo de valor, não é essa questão, sim. mas as mudanças econômicas que ele fez fizeram que o passeio do brasileiro para lá ficasse mais caro. Então não tá tão barato assim, não. Acho que na América Latina vale mais a pena ir pro Peru mesmo. Vamos Não, eu digo porque tá tão caro, né, que a Argentina ainda é viável, digamos assim. Sim. E agora, voltando então para a pergunta dessa que eu ia te perguntar, da jornada, né? Não sei, você falou que estudou a jornada do consumidor. Para mim, de fora, tô chutando que a jornada mais comum seja a pessoa ligar na sua operadora. E aí, onde que tu entra aí mostrando para ela só, entre aspas, preço,
Ou benefícios atrelados? Como que é essa tua argumentação aí de venda? Então é assim, nem todos os planos das operadoras têm cobertura global. Sim. Então normalmente são os planos pós-pago. Sim. E você tem aqui no Brasil uma grande população, uma grande parcela que tem plano pré-pago ou controle, que não contempla o plano global. É verdade. Mas mesmo que tu tenha um pós, você tem que ligar lá para pedir. Tem que ligar lá para pedir. Tá. Muitas vezes a pessoa, porque a operadora só descobre que a pessoa tá fora quando ela pousa, né? E daí muitas vezes ela manda um SMS ali falando. Isso. Então muitas vezes o usuário ele consegue ser impactado pela gente antes. Igual eu falei, as parcerias com os cartões são bastante importantes. A gente consegue falar isso antes dele viajar. Tem uma outra questão, é que muitas vezes é muito caro também, né? Às vezes a operadora cobra ali. Se você está num plano antigo, isso aconteceu até com meu irmão recentemente. O plano dele é corporativo e muito antigo. A operadora estava cobrando, acho que era R$130 por dia para ele ir para o Chile, assim, uma coisa muito cara. Mais caro que a estadia. Mais caro que a estadia. Aí, obviamente, eu mandei um chip para ele. Falei, você não precisa disso. Bom ser teu irmão, entendi. Mas, então os planos antigos ainda ficam nesses preços antigos. Então, para muita gente ainda é muito caro. Então, a gente tenta pegá-los antes deles precisarem. E tem um outro ponto. Às vezes você vai viajar e a qualidade daquele roaming não tá tão bacana. A operadora depende de parcerias que elas fazem. Às vezes tem uma limitação de dados por dia. Então a gente também tem um percentual de clientes que buscam a gente porque eles precisam da qualidade. Fala, e preciso a tua de internet abrangência na PQP funciona. Você vai lá pro botão, vai estar lá funcionando. Esse lugar mesmo que eu queria saber. Qualquer lugar que eu vá, vou ter uma boa internet. Um 5G ali. Obviamente dependendo da infraestrutura local, mas de maneira geral um 4G. Mas melhor do que eu teria em média. Exato. Então a gente tem bastante esse perfil de usuário. E aí quando você fala em... Sabe o que eu anotei aqui? Quando você falou de descobrir o cara que tá viajando, vocês não têm parceria com agências de viagem? A gente tem algumas. Pra saber quem é que vai viajar. Mas aí também não sei, né? Tô falando de metidas, se não tem algo que a LGPD bloqueie, do tipo a agência de viagem não poder te dar esse cliente, não poder te indicar esse cliente, não sei. Não, ela pode, porque a agência hoje, né, ela é um canal de vendas, né? Das operadoras de turismo, dos hotéis, das companhias aéreas. Então ela pode vender o nosso eSIM. O que a gente entende é que o nosso comissionamento para a agência não é tão interessante. A agência está buscando um comissionamento maior, que ela consegue fechar, quando ela fecha ali o pacote companhia aérea, hotel, fica muito mais interessante. O que a gente vê é agências corporativas que daí já oferecem ali o serviço de conectividade para os passageiros que são empresários ou são funcionários. Ou muitas vezes quando elas estão dando como um benefício ali para um mimo para o pessoal que já está indo viajar também, elas podem oferecer o nosso eSIM. Então elas subsidiam bastante ou já colocam ali embutido no preço do usuário. Mas é nesse modelo que a gente tem trabalhado bastante com agências. Eu entendi. Faz sentido. Eles indicam coisas com um ticket tão maior, né? Exato. Afonso, certamente para tu ganhar mercado, né? Tu precisa de uma estratégia de marketing muito forte, né? Porque o marketing vai alavancar as tuas vendas, etc. Ampliar mercado e tudo mais. E daí, quando a gente fala de estratégia de marketing, eu acho que tem um tripé aqui interessante que você abordou, pelo menos 2 já, que vou te dizer quais seriam. Então, persona, jornada de compras, que a gente acabou de falar, de onde tu fura a jornada padrão, e dor do cliente, né? Sim. Quando você mapeia qual é a dor, você se antecipa a objeções, você entrega a solução e não o produto e tudo mais. Então, como a gente, por último, estava falando da jornada, eu queria que tu falasse da dor do teu cliente, que vai bater necessariamente em quem é a tua persona, né? A gente falou um pouco sobre gerações, talvez não esteja aí a tua delimitação de cliente ideal. Para quem não sabe, persona é o cliente ideal, é o cliente que você quer para o teu negócio, né? Então, se tu puder falar um pouquinho desse perfil de cliente ideal, para quem você tá no mercado, quem vier mais a gente aceita, mas você tem ali um foco, tem um target.
E das dores desse viajante, né? Que pelo que eu entendi, uma das características da tua persona é ser o viajante. Que dores que esse viajante brasileiro tem, né? Então, Olha, a gente são foi duas perguntas em uma. A gente descobriu bastante coisa nesse último ano, assim. Uma delas é que o perfil do nosso cliente é mulher. Ah, A maior parte dos nossos clientes são mulheres. Mulheres aí por volta dos 30, 35 anos. A mulher, ela se antecipa aos problemas, né? Ela é precavida. Tá. Então ela jamais vai deixar de viajar sem estar conectada. Acho que tem uma questão de segurança também nisso. Tu acha que também é porque se for em casal ou em família, é a mulher que planeja não a viagem macro, mas os detalhes da viagem? Eu acho que a mulher, ela é mais precavida. Eu estava conversando com um colega que trabalha com seguro viagem e ele falou a mesma coisa. Quem é o nosso cliente? São elas que procuram seguro viagem. Tipo, homem nem lembra. A gente é terrível. Vocês embarcam, A gente só vai. Tá. A gente é terrível. A gente chega lá e esquece a escova de dente e tudo mais, né? Então a gente percebeu que o nosso público é bastante feminino. Esse público por volta dos 30, 35 anos, que viaja, né? E não necessariamente é milionário. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil, até peguei um dado, 24 milhões de viajantes no Brasil por ano. É bastante gente. Sim. Viajantes frequentes ou são pessoas que passageiros, vão pro exterior? Passageiros. 24 milhões de passageiros internacionais. Internacionais, tá. E, obviamente, essas pessoas não são o cartão Black Master, todos eles, né? A gente não dá pra ser, não dá pra ser. milhões não dá. Então a gente tem uma classe média que viaja bastante, que está buscando economia, que vai pensar em se precaver, que já vai querer saber se a internet vai estar funcionando num preço acessível. Então acho que esse é o nosso perfil. Essa mulher de mais ou menos 30 anos e que vai viajar uma vez por ano, 2 vezes por ano. É que o perfil, né, das pessoas mudou. Quer dizer, essa nova geração aí de 30 anos é muito ávida por experiência. 100%. Então, de repente, a geração anterior com 35 anos estava pagando a casa própria. E talvez hoje a geração, não sei. Eu acho que tem muita verdade no que você está... Muitas variáveis, mas eu acho que uma delas pode ser essa, né? A busca cada vez maior por experiência talvez esteja aumentando o número de viajantes internacionais. Porque, tem os ricos que sempre viajaram e sempre vão viajar, mas tem isso, né? Que hoje não precisa ser rico para ir para o exterior. Pela questão econômica, pela questão de abertura de mercado, concorrência de companhia aérea, baixou o preço, tudo isso. Tantas coisas. Busca por experiência é algo que a gente... Postergar a maternidade também, né? Os casais têm deixado para ter filhos mais tarde, então isso permite que o casal casado já, né? Viva mais a relação a dois e viaje mais. Viaja primeiro para ter filho depois. Para ter filho depois. Isso já eu escutei muito. Então tem muito esse perfil. E tem alguma dor que o brasileiro chegue lá fora que vocês identificaram e, nosso cliente não vai mais passar por isso, por exemplo? Eu acho que é a questão de poder contratar pelo app, assim, sabe? Você vai chegar num país diferente e você ter que fazer a contratação no idioma local é bem complicado. É verdade. Eu lembro que eu fui para o Marrocos, eu cheguei lá para comprar, gente, Marrocos, amo Marrocos, mas eu sentia que eu estava sendo passado para trás a cada passo que eu dava. A gente não entende o idioma. O inglês é meio precário. Super precário, você não sabe exatamente a moeda, o que significa. Então, você vê num aplicativo em português, com atendimento, se você precisar humano, em reais, você fica muito mais seguro do que você está comprando. Eu tô falando com um brasileiro, graças graças a Deus. Entendi. Então, acho que essa é a principal dor, assim, a conveniência e a segurança que você está tendo. Ótimo. E quem quiser encontrar a Wavy, ou assim, eu não sei até quanto você quer deixar também as tuas redes pessoais / profissionais, né? Porque os diretores e fundadores e CEOs e sócios, etc. Os empreendedores hoje usam muito a sua imagem também atrelada da empresa. Então, queria deixar esse espaço para tu, olha, gostei, quero saber mais, quero investir. Brincadeira, você tá bem mais atrás de cliente do que de investidor, eu percebi. Mas pessoas que queiram conhecer e fazer contato, quais são os canais? Tá certo. Para conhecer a Wavy, é só entrar na App Store e procurar por Wavy Global, WAVEE, já vai achar a gente lá. Para quem quiser
falar comigo ou se conectar, o LinkedIn é um super lugar, Afonso Arnaldi. E no Instagram também é o Afonso Arnaldi. E no Instagram o Evita como? wavy.global. .global. Teu site é assim também, O site também é wavy.global, só isso. Eu achei muito legal para quem quer ter uma primeira experiência e entender, o teu site é bem didático. Dá assim. para comprar pelo site também. Se quiser ficar só no site, também tem como. Eu achei bem... O app tem mais funcionalidades, mas o site também te resolve a sua vida. E ele é conciso, a gente se acha ali. E outra coisa que eu sempre peço para os empreendedores, depois de deixarem seus canais, seus contatos e tudo mais, é um recado final. Livre, tá? Você pode falar para outros empreendedores, você pode falar para os viajantes, você pode falar para os UGCs que queiram fazer conteúdo para vocês. Fica à vontade. Pode falar pra tua família, mandar um beijo pra Xuxa. Não Esse espacinho final é tipo teu momento. Olha, tem coisas que podem ser um pouco piegas, assim, mas eu acho que para empreender a gente tem que ter paixão, porque senão a gente desiste e volta pro conforto do CLT. É verdade. Tem que ter muita paixão. É tipo, engole o choro, né? Engole o choro e vai. Eu tô percebendo, assim, que você tá nesse 1 ano e tá buscando cada vez mais essa motivação para continuar, né? Assim, a gente fala, a empresa tá indo super bem, tá? Mas a gente... São tantos os desafios de você empreender e essa mudança foi tão recente para mim que cair nesse novo mindset me faz lembrar o quanto é prazeroso pensar nesse 360 em todos os pontos que a gente tem que pensar, mas o quanto que a gente também tem que ter paixão para persistir. Senão a gente desiste fácil. O desafio do empreendedorismo não é sobre o negócio estar indo bem ou estar indo mal, né? Eu acredito que vocês estão indo super bem, mas é lidar com a mudança o tempo todo. Exato. É estar indo bem e alguém dá uma declaração infeliz ou mexe na política econômica ou o governo gasta ou o dólar demais, sobe, né? O governo gasta demais, dólar sobe, blá, blá, blá. Então a gente teve hoje de manhã, hoje a gente mais cedo conversou com um empreendedor de comércio eletrônico também. Ele trouxe tantas coisas que impactaram o negócio dele que eram absolutamente imprevisíveis. Depois a gente conversou com a Adriana Caran, que é presidente do PET Educacional, Grupo Educacional. Imagina, ela assumiu a presidência e nem um mês depois veio a pandemia, lockdown, quer dizer, zero aula, né? Sim. E então essas coisas que são o desafio do empreendedorismo, não necessariamente o resultado final ali em receita líquida, né? Que a gente também quer e que a gente busca. Quer e a gente trabalha para isso, senão também não faz sentido, não gera emprego, não gera renda, né? E etc. Mas quando você fala de desafio e dificuldade, eu entendo que é mais do que isso, né? É uma superação, é a questão já ouvi muitas vezes isso, o empreendedorismo é um caminho muito solitário. Então, e sabe que faz bem, né? Conversar com outros empreendedores. É maravilhoso, assim. É maravilhoso. Eu acho que o que me salvou ali mentalmente no momento de pandemia, e principalmente no pós-pandemia, porque pandemia tava meio todo mundo ferrado e fazendo o que dava. E aí no pós-pandemia parecia que, nossa, só meu negócio foi fortemente impactado. E aí eu me sentia muito acolhida quando eu ia conversar com empreendedores de outros segmentos e tava todo mundo com aquela mesma sensação. Tirar o peso dos ombros, assim, de que é só você que tá falhando. Não falhando, mas se questionando e tendo seus dilemas e com dificuldade de contratar, ou com dificuldade disso, ou com dificuldade daquilo. Então é isso, assim. E até o podcast agora, bastante tempo depois da pandemia, mas tem me ajudado muito, porque cada história que chega aqui... E eu espero que essas histórias ajudem os outros empreendedores que estão assistindo. É isso que eu acredito também. Por isso que eu falei pra ti no início lá, que era o empreendedorismo raiz. Raiz, né? E real. Vamos falar a verdade. Sim. Né? Porque, sim, eu acho que talvez outros que sejam um pouco mais fechados não tem essa rede de apoio, ou cidades menores, né?
e rede de apoio aos empreendedores deprimidos, não tô brincando. Mas é isso, é tornar menos solitária a sua jornada. E cada um vai pegando a história, por exemplo, pega a história de um segmento educacional, aplico no meu, pega a tua história que é de startup, ou poxa, no meu negócio isso podia ser. E assim a gente está ajudando outras pessoas. Que bom, isso é incrível. Afonso, muito obrigada, tá, por tu ter vindo, por ter investido o teu tempo aqui em conversar com a gente. Então, obrigada mesmo. Eu adorei mesmo. Foi rápido, foi rapidinho. fluido. Gente, obrigada por nos assistirem até aqui. A gente está no Spotify e também no youtube.com/Projetual Comunicação. Um beijo e até o próximo episódio.